Fala pessoal, bora para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre condicionamento físico. E esse termo vem sendo muito utilizado dentro da atividade física e na verdade é um conceito muito complexo e abrangente. Muitas pessoas acreditam que saúde e condicionamento físico são a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Que a saúde é um termo que pode se referir ao nosso estado físico, mental e espiritual. Além disso, ela também se refere ao estado do nosso corpo com relação a doenças e ao nosso vigor físico. Então, para uma pessoa ser saudável fisicamente, ela deve apresentar um organismo sem doença e com bom funcionamento do seu metabolismo. Claro, falando de forma básica. Mas isso serve mais para a gente entender a diferença desses dois conceitos e conseguir entender como funcionam os dois termos. Já o condicionamento físico se refere à capacidade de cumprir uma tarefa, seja ela rotineira ou atlética, e que seja feita de forma eficiente. Então, diferente do que muitas pessoas acham ou até mesmo defendem, estar fisicamente condicionado não se refere somente à capacidade de correr, pedalar ou nadar por um período longo de tempo. Então isso vai muito mais além, porque para uma pessoa estar fisicamente condicionada, ela precisa ter alta competência física em diversos domínios. E para isso é preciso que ela domine as 10 habilidades físicas que o nosso corpo produz e controla. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas 10 habilidades. A primeira habilidade é a resistência cardiorrespiratória, que é a capacidade do nosso corpo de coletar, processar e transportar o oxigênio por períodos de tempo. Um exemplo básico é uma corrida moderada e com um período longo de tempo ou uma pedalada com mais ou menos 30 minutos de duração. Já a segunda habilidade é a resistência muscular, que é a nossa capacidade de utilizar a nossa energia para resistir a algum trabalho durante um determinado tempo. Dois exemplos básicos que a gente pode utilizar é uma série de agachamentos com 25 ou 30 repetições ou uma série de braçadas e um nado que seja suficiente para atravessar uma piscina por pelo menos 2 vezes. E a nossa terceira habilidade é a força, que basicamente é a nossa capacidade do corpo de um músculo ou uma união de musculaturas produzir força para se movimentar ou movimentar algum peso ou carga externa. Um exemplo básico do dia a dia poderia ser usar a nossa força para empurrar um carro ou para erguer um botijão de gás. E a nossa quarta habilidade seria a flexibilidade, que é a capacidade do nosso corpo de amplificar, ou seja, de maximizar a amplitude de trabalho de um segmento, seja de uma perna, de um braço, em torno de uma articulação. E um exemplo básico que a gente pode utilizar é aquele alongamento clássico que a gente faz na academia, quando a gente tenta dobrar o nosso tronco sobre as nossas pernas e encostar nos nossos pés, ou até mesmo tentar encostar a nossa mão no centro das nossas costas. Mas claro que esses são só 2 exemplos básicos de como a nossa flexibilidade é trabalhada, então existe uma série de outras formas de trabalhar essa capacidade que o nosso corpo produz. A nossa quinta habilidade é a potência, que é a nossa capacidade de aplicar força máxima para algum movimento num período mínimo de tempo. E na minha visão, um exemplo que mais se encaixa dentro desse assunto seria tentar saltar em cima de um caixote ou em cima de um muro, por exemplo, no menor tempo possível. Ou seja, um movimento o mais potente, mais rápido possível. E aí, na sequência, a nossa sexta habilidade é a velocidade, que é a capacidade de minimizar o tempo para realizar um movimento ou uma tarefa. E aí a gente pode usar como um exemplo clássico um tiro de 100 metros de corrida, no qual uma das principais capacidades para realizar de forma eficiente seria a velocidade. Na sequência a gente tem a coordenação motora, que tem como objetivo combinar padrões de movimento para realizar um único movimento distinto e realizar ele de forma harmônica. E aí um exemplo clássico que a gente pode utilizar seria o polichinelo. Claro que esse é só um exemplo básico, mas tem diversos outros movimentos que a gente precisa de coordenação motora. E a nossa oitava habilidade é a agilidade, que tem como meta a transição, ou seja, mudar de um movimento para outra de uma maneira rápida e eficiente. Então a gente pode utilizar como um exemplo clássico, mudar a nossa direção enquanto a gente está realizando uma corrida. A nossa nona habilidade é o equilíbrio, que é então o que controla a posição do nosso centro de gravidade com relação às periferias, que são os nossos braços e pernas. E aí o que a gente pode utilizar como exemplo para coordenação motora seria caminhar em cima de um meio fio ou até mesmo caminhar em cima do slackline, que é aquela fita que fica presa em 2 bases estáveis, na qual o trajeto se torna uma base instável. E a nossa 10ª habilidade é a precisão, que é o que controla os nossos movimentos em determinada direção com diferentes intensidades. E aí a gente pode utilizar um exemplo de futebol, que seria receber uma bola em determinada parte do nosso corpo, ou até mesmo chutar essa bola mirando um alvo específico.
Um outro exemplo relacionado à precisão trata sobre os levantadores de peso olímpico, no qual eles precisam ter um certo ponto de contato enquanto estão levantando a barra, e esse ponto de contato é no quadril. Então é a precisão que fica responsável por realizar esse movimento de maneira correta. Só para deixar claro, essas habilidades das quais eu citei não estão em ordem de importância, só mencionei elas de forma aleatória para ficar mais tranquilo e fácil o entendimento. Além disso, a gente também tem que entender que o condicionamento físico não se baseia somente nessas 10 habilidades, porque a gente também tem outros dados para considerar o nosso condicionamento físico, como, por exemplo, perceber a eficiência das nossas vias energéticas dentro do nosso corpo e também os nossos indicadores de saúde, como gordura corporal, nível de massa muscular, produção hormonal e diversos outros fatores. Mas esses outros dados não são para agora, são para um outro momento mais específico. Por hora, o que a gente precisa entender é que para estar bem condicionado, é preciso que a gente domine sim essas 10 habilidades e não sejamos bons ou focados somente em 2 ou 3 delas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir um favorzinho. Quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas 10 habilidades, se vocês concordam ou não, para a gente construir uma reflexão um pouco mais completa sobre esse assunto. Beleza? Então, por hoje é isso e a gente se vê na próxima semana.